Olá, amigos. Eu sou Pedro Lacerda, sou trabalhador do Centro Espírita Irmã Sheila, do bairro Mangueira, na cidade de Barra Mansa, aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez no canal Servir Ponto de Luz. O tema que nós vamos hoje conversar um pouco acerca dele é a coragem da fé. Kardec tratou desse assunto no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A gente vai começar exatamente observando que, ao estudarmos a fé, a doutrina espírita nos apresenta essa virtude, essa potência que é a fé, como algo que nos traz resistência, que desloca as dificuldades, né? Jesus já falava das montanhas, né, que podem ser deslocadas com a fé. A fé robusta, ela nos dá a perseverança, ela nos dá energia, nos dá confiança, otimismo. Ao mesmo tempo, a fé vacilante, ela gera a incerteza e também a hesitação. Então, em se tratando da coragem da fé, nós estamos falando dessa resistência, dessa bravura, dessa coragem, desse destemor para poder exatamente seguir esse caminho que a fé aponta. Então a gente vai trazer aqui inicialmente um exemplo assim muito bom, né, na nossa compreensão, de alguém que teve essa coragem e que mostrou esse destemor ao longo da sua vida, que foi Paulo de Tarso. Então a gente vai recordar um pouquinho, rapidamente, né, do Paulo. E o Paulo, por que a gente trouxe ele como exemplo? Porque o Paulo ele foi aquele que precisou enfrentar muitas dificuldades ao seu tempo, né, um doutor da lei, que abre mão daquele espaço que ele conquistou através do estudo, da sua luta, né, galgando esse posto de reconhecimento. Então Paulo era um homem que era muito reconhecido, ele tinha muito prestígio. E ao conhecer Jesus verdadeiramente, ele abre mão disso tudo e ele começa a enfrentar uma série de problemas, né? Problemas com a família, problemas com os amigos, né? A rejeição daqueles que eram seus pais, os doutores da lei. Na divulgação dessa doutrina, ele tem muitas decepções, né? Com aqueles que ele achava que iriam entender essa mensagem, mas ele também passa por muita frustração nesse sentido. Então o Paulo, quem lê lá a obra Paulo Estevão, né, trazida pela mediunidade do Chico Xavier e da autoria de Emmanuel, a gente observa como que o Paulo ele era aquele indivíduo que ele realmente renovava sempre a sua energia, ele tinha essa coragem nesse enfrentamento. Então sofreu muito, foi apedrejado, foi alvo do escárnio, né, das pessoas, e mesmo na hora de morrer, né, sendo sentenciado à morte, ele tem a coragem nesse enfrentamento, né? Então é muito emocionante ler esse momento lá na obra Paulo Estevão, quando os próprios soldados tremem com a espada na mão e o Paulo ele demonstra assim uma coragem realmente ímpar e diz: olha, cumpra o seu papel, porque eu já cumpri o meu papel, né? E provavelmente vou me encontrar com Jesus agora e vocês vão ter que retornar lá para a companhia daqueles que são os mandantes, né, desses crimes. Então essa coragem do Paulo é algo que realmente para nós é um exemplo para que a gente possa também buscar vivenciar dessa forma a mensagem trazida por Jesus. E aí, gente, a gente vai observar que Kardec, ao estudar esse assunto, ele pega lá o trecho do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, né, versículo 32 a 33, quando Jesus fala assim para nós: olha, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí nós lembramos assim, será que era fácil
para aqueles que na época de Jesus resolveram seguir os ensinamentos, seguir os passos do Cristo, será que era uma coisa assim tranquila? Porque confessar é você exatamente, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Mas é você seguir os passos, é você se identificar, é você reconhecer publicamente, né? Mas no tempo de Jesus a coisa não era tão simples. Basta a gente lembrar que foi deflagrada uma perseguição aos cristãos e os cristãos passaram a ter que se reunir nas catacumbas. Eles eram levados aos circos para morrerem nas patas dos leões, eles eram queimados, eles eram crucificados. Então era um sofrimento tremendo para aqueles que se declaravam cristãos ou seguidores de Jesus. Então reconhecer isso diante dos homens, confessar esta fé, né, no Cristo, não era algo tão simples assim. Então hoje as pessoas batem no peito e dizem, né, sou cristão, sou espírita. A gente vai ver que até o espiritismo houve tempo que era muito difícil. A gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. Mas o que Jesus está dizendo é exatamente daqueles que renegam, né? Olha, se você me confessa e me reconhece, você também vai ser reconhecido, né? Mas se você me renegar, você vai ser também renegado de alguma forma, né? É claro que Jesus está falando da lei. A lei natural, né, que nos leva de uma maneira automática para essa conexão, né, com Jesus, com aqueles que são os seus prepostos, trabalhadores do bem ou não. Então, isso é automático. Mas é interessante lembrar também de uma outra passagem. A gente falou do Paulo, mas vamos lembrar do Pedro agora? Porque o Pedro, né? Vamos lembrar que rapidamente, olha, Jesus lava os pés dos discípulos, o Pedro não aceita. E aí Jesus fala para ele, Pedro, é chegada a hora que eu vou partir. E Pedro questiona, Senhor, mas vais para onde? Né? Para onde é que você vai? E Jesus fala para ele, você não está preparado para me seguir, para ir para onde eu estou indo, né? E aí o Pedro exatamente questiona assim, né? Isso está lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos traz para a gente, né? Mas Senhor, eu tenho coragem, eu sou um homem de coragem. Olha só, o Pedro toca nesse ponto, né? E aí Jesus fala para ele, olha Pedro, essa noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E realmente isso vai acontecer, a gente sabe dessa passagem. Mas o Pedro, segundo Humberto de Campos, né, nos seus pensamentos, o que ele coloca naquele momento assim, na balança? Ele começa a pensar assim, eu tenho que ajudar o mestre que está preso. Jesus foi preso e Pedro tenta ajudar Jesus, né? Ele imagina poder conseguir, de alguma forma, ajudar Jesus. Mas ele fica preocupado com a sua família. Ele sabe que ele pode ser punido, né? Ele pode ser castigado. Então tudo aquilo pesa na hora que as pessoas chegam para ele e questionam, você não é seguidor daquele homem que foi preso? E aí o Pedro nega, não sou não. Né? Ou seja, ele não confessa ser seguidor de Jesus. Ele não confessa, ele não reconhece Jesus como seu mestre. Então, na balança, ele acha que as coisas realmente ficam mais complicadas. Depois ele se arrepende, a gente sabe que ele vai se redimir, né? O próprio Humberto de Campos traz numa página belíssima, né, chamada O Natal do Apóstolo, mostrando que Pedro também é crucificado, Pedro morre em nome de Jesus, se encontra com Jesus, né, após a sua desencarnação. Ou seja, o Pedro alcança o caminho da redenção. É muito bacana entender que esses personagens maravilhosos, né, espíritos realmente assim, que são muito bons para a nossa compreensão das nossas próprias dificuldades, porque a dificuldade que o Pedro apresentou e a capacidade dele de se redimir diante daquela dificuldade é algo que nós precisamos fazer. É o caminho que nós temos que seguir, né? Então, vamos lá. Aí, Kardec, ele vai comentar lá no item 15, né, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se impõe. Quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Então, percebem que essa questão do seu posicionamento, da sua opinião, né? Sobretudo diante do que pode ocorrer, quais serão as consequências que aquilo pode acarretar, né? Não é mais ou menos o que aconteceu com o Pedro? Então essa questão da coragem, da gente se posicionar diante das opiniões, diante daquilo que é o tradicional, né? Lembramos que no tempo de Jesus, o contexto ali, né? Pedro vivendo, Paulo vivendo naquele contexto ali do judaísmo. Então, era simples? Não, gente, era muito difícil. Você se declarar cristão, por exemplo, podia custar a sua própria vida, como a gente comentou agora há pouco, né? Mas a gente vai ter outros exemplos que são interessantes para a gente poder analisar. Olha, Kardec, por exemplo, né, no seu trabalho, enfrentando na França os homens do seu tempo, os homens de ciência, aqueles que já faziam um verdadeiro combate às ideias que os espíritos benfeitores vinham trazendo através daquele trabalho que Kardec vinha desenvolvendo. A gente vai encontrar Chico Xavier aqui também no Brasil, né, numa vida de esforço tremendo, no seu trabalho com a mediunidade, o Chico, gente, sendo perseguido, sendo ridicularizado, sendo até mesmo agredido. Né? A gente tem muitas passagens que o Chico foi agredido fisicamente. Então, qual é o posicionamento do Chico? Um posicionamento de coragem, de renovação. Então, em todo o tempo, Chico Xavier trabalhando na divulgação das mensagens trazidas pelos espíritos benfeitores. Então, isso é uma coragem tremenda. A gente vai ter, por exemplo, que no Brasil, a gente falou agora há pouco do cristianismo, né? Da dificuldade lá inicial, mas nós tivemos no Brasil um período em que a prática do espiritismo era considerada crime, né? Então, de 1890 e até meados de 1940, nós tivemos essa prática do espiritismo sendo considerada um crime. Então, os nossos irmãos que estavam inicialmente aqui no Brasil fazendo esse trabalho da divulgação, da implantação dessa doutrina consoladora, tiveram muito trabalho. Não foi um trabalho simples. Para que a gente pudesse hoje estudar a doutrina espírita, assistir talvez um programa, um filme, né, que fala de espiritismo. Então, nós avançamos, estamos num outro momento. Então, estamos crescendo, né? Mas sobre as ideias, vamos encontrar Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes como um daqueles que auxiliou nesse processo, um homem que já defendia ideias que, ao seu tempo, eram ideias revolucionárias. Né? Bezerra de Menezes, a gente sabe que ele foi político, ele trabalhou pelo fim da escravidão no Brasil. Então, o seu pensamento ele já estava além do pensamento de sua época, tanto que as informações que nós temos é de que quando ele lê o Livro dos Espíritos, ele se afirma espírita, e até já era, né? Eu já sou espírita, porque tudo isso aqui para mim não é novidade, ou seja, ele entendeu aquilo perfeitamente. A gente vai encontrar, também falando dessa coragem, na própria obra Paulo e Estevão, o jovem Estevão pregando na Casa do Caminho, depois de ter sido orientado, né, por Pedro e seus companheiros, e aí ele já causando um grande alvoroço, né, em Jerusalém, as pessoas iam em massa assistir aquela pregação inflamada de Estevão. Isso despertou a curiosidade de um certo doutor da lei, que era o Paulo de Tarso, e que vai lá para descobrir quem que é esse pregador que está chamando tanto assim a atenção. E o Paulo de Tarso começa a debater, né, de maneira inflamada com Estevão, que usa argumentos tão poderosos que deixa Paulo, aquele que Emmanuel diz que
se gabava, né, de nunca ter sido derrotado num debate, o Paulo fica muito irritado com Estevão e ameaça até punir, né, Estevão e seus companheiros. Mas olha a frase que eu separei aqui, que está lá na obra. Estevão diz assim, olha, sendo ameaçado de punição por Paulo de Tarso, olha, ele fala assim, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus. Gente, que coragem, que sabedoria desse espírito. Que espírito é esse, né? Estevão, nosso Gesiel. A gente vai encontrar também uma passagem muito interessante, né? Está lá no livro Estante da Vida. Mais uma vez, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes sendo confrontado por um homem materialista que provoca a Bezerra e diz para ele assim, olha, nós materialistas temos provas contundentes de que o materialismo ele é invencível e diante do espiritismo, que nós reunimos muitas provas contrárias, né, de médiuns fraudulentos, de episódios que depõem contra a doutrina espírita, então queremos promover um debate para provar, né, essa invencibilidade do materialismo. E aí, Bezerra de Menezes, ele procura, através da prece, a orientação, e ele traz um posicionamento, né, diante daquele homem e diz assim, olha, vou ler um pedacinho, alguns trechinhos aqui só para a gente poder enriquecer aqui a nossa conversa. Ele diz assim para aquele amigo dele materialista, olha, aceitamos sim o desafio, mas traga ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, as viúvas e os órfãos cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância, os tristes que haja imunizado contra o suicídio, etc, etc, etc. Então ele cita várias possibilidades ali para que o materialismo, né, aqueles homens materialistas, trouxessem alguém a quem o materialismo tenha ajudado, tenha auxiliado, tenha soerguido. E finaliza assim, ó, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, um só a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós espíritas aceitaremos esse desafio e vamos participar desse debate, né? Então ficou um silêncio profundo, né? Aquele autor lá, o materialista, abaixou a cabeça e Bezerra de Menezes encerrou a sessão. Eles estavam terminando uma sessão no encontro espírita, né? Então, vejamos a coragem de Bezerra, né? Ele não ficou ali debatendo, ele não ficou ali brigando com ninguém, mas ele utilizou de uma maneira inteligente, né, e corajosa uma defesa dessa doutrina que é o Consolador prometido por Jesus, né? A gente vai ter nesse diálogo que nós citamos anteriormente do Gesiel, ou melhor dizendo, do Estevão, né, junto lá ao Paulo de Tarso, Gesiel falando exatamente isso, né, que era importante não ficar perdendo tempo em contendas inúteis, né, em discussões estéreis. Pessoal, hoje a gente é muito provocado nesse sentido, né? Não é bem uma coragem, por exemplo, a gente ficar nas redes sociais brigando com os outros, debatendo. E essa não é a proposta de Jesus, né? Jesus, ele em muitos momentos, a gente tem de novo, vou citar aqui o Humberto de Campos, né? Humberto traz várias passagens assim maravilhosas do Cristo, né? Quando Jesus vai a Nazaré e lá eles são, Jesus e os seus seguidores, né? Eles são muito maltratados e os discípulos questionam, né, por que Jesus teve uma atitude depois desse episódio de exatamente retornar, voltar, sem brigar, sem discutir. E Jesus vem ensinando exatamente a indulgência, o perdão. Então, a gente, para demonstrar essa bravura, né, essa coragem, para demonstrar que nós estamos confessando Jesus, a ideia não é essa de ficar numa praça, né, no meio da rua com o microfone na mão, mas a defesa de Jesus, demonstrar que nós estamos seguindo o Cristo, isso está muito mais
no nosso comportamento do que exatamente nas nossas palavras, né? A gente tem uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que é muito interessante, que diz assim, olha, pregue em todo o tempo e, se for preciso, use palavras. Então, se for preciso, a gente usa palavras, mas é importante que a gente, através de ações, pensamentos e até mesmo do nosso silêncio, né, que a gente possa estar ali representando o Cristo. A gente costuma dizer que, em muitos momentos, as pessoas nos questionam, né? Nós que somos espíritas, a gente é questionado, assim, você é de qual igreja, né? Por causa do nosso comportamento. E a gente sempre cita que o comportamento mais simples, ou aquele mais rápido da gente transformar, são aqueles que são aparentes. Então o indivíduo ele para de falar palavrão quando ele realmente começa a seguir os princípios doutrinários, né, espíritas. Ele abandona os vícios materiais, aqueles mais rudes, né, para de beber, para de fumar. Ele começa a se tornar uma pessoa mais gentil. A gente tem um episódio de um amigo, né, que ele era um expositor espírita, já desencarnado, muito querido do nosso coração. E ele dizia pra gente assim que antes de ser espírita, se uma caneta caísse do bolso dele, ele acabava chutando aquela caneta para ela cair direito. E eu na época ri e falei assim, gente, mas como que é que você era assim, né? Tão irritado? E ele falou, rapaz, mas eu conheci a doutrina e me transformei. E a esposa dele um dia confirmou conosco, falou, realmente ele era uma pessoa muito irritadiça e o espiritismo trouxe para ele essa tranquilidade. Então, gente, é o lema do verdadeiro espírita, né? Buscando a sua transformação. Então, na verdade, né, como a gente confessar Jesus, como a gente reconhecer Jesus no nosso dia a dia? Sobretudo pelas nossas ações. E, se for preciso, a gente vai usar palavras, né? Kardec vai continuar, então, no Evangelho dizendo assim, ó, Jesus profliga essa covardia, ou seja, ele condena essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. A gente vai ter um episódio muito interessante quando ele fala aqui dessa questão de guardar para si a sua fé, né? É um episódio muito conhecido daquele indivíduo que desencarna e volta para conversar com um amigo, né? No momento do sono, eles se encontram, aquele sonho espírita, né? Aquele sonho onde você encontra um outro espírito, e ele conversa com um amigo que ainda estava encarnado e diz para ele assim, olha, eu não morri. Eu não morri porque aqui existe a vida espiritual. Eu sou um espírito que prossegue. Então, a gente estava encarnado e agora eu estou desencarnado, mas a vida continua. E o amigo que ouvia aquilo tudo, que estava encarnado, falou assim, sim, mas isso eu já sabia. Eu sou espírita. E aí o amigo que desencarnou falou assim, ué, mas você sabia disso tudo e você não me falou. Você não me disse. Que amigo é esse, né? Ele questionou, você não é meu amigo? Você tinha que ter me ajudado, me orientado, me auxiliado. Então, gente, a gente percebe de novo, né? Nós não vamos sair por aí tentando transformar as pessoas. Não é proselitismo a nossa proposta. Mas, com certeza, as pessoas ficam intrigadas e buscam certos questionamentos exatamente pelo nosso comportamento. Às vezes, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, alguns companheiros vão procurar conversar com você certos assuntos, trazer até alguns problemas pessoais, porque eles observam em você o seu comportamento espírita, cristão. Né? Então, gente, nós temos uma passagem também que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o Padre Domênico,
que foi um padre aqui na Terra. Então, por ser um padre, pregou muito, fez muitas missas, né? Trabalhou muito os princípios do Evangelho junto àqueles que eram seguidores da Igreja Católica. Mas ele, quando desencarna, ele fica numa região muito triste, de muito sofrimento. E ele mesmo questiona isso como se fosse uma injustiça. Poxa, mas eu fui um sacerdote. Eu tinha prerrogativas. Por que eu estou aqui nessa região de sofrimento? Qual foi o grande problema do padre Domênico? Ele não agiu conforme as palavras que ele orientava. Ele não agiu conforme o Evangelho. Ele não vivenciou o amor de Jesus verdadeiro. Era só da boca para fora. Então, aqui a gente quer destacar exatamente isso, né? O que é o confessar? O que é o reconhecer? É principalmente a gente viver essa verdade. Ter a coragem de viver, buscando a transformação, buscando a melhoria pessoal. Isso é bravura, isso é coragem da fé. A gente tem o exemplo de Maria de Magdala, que já é o oposto. É o exemplo daquela mulher que, segundo Emmanuel, né, numa das páginas que ele traz para a gente, é a maior transformação registrada nos evangelhos. Ele chega a dizer que a conversão de Maria de Magdala, ela é mais surpreendente do que a conversão de Saulo, né? Porque a Maria de Magdala era uma mulher que trazia vícios. Então ela faz uma violência a si mesma, né? Na busca da melhoria, e ela, ao desencarnar, naquela encarnação, pessoal, em uma encarnação, ela conseguiu crescer tanto, ela tanto confessou, reconheceu Jesus em sua vida, nas suas ações, cuidando dos leprosos, inclusive adquirindo aquela própria doença, trazendo a mensagem de Jesus, falando de Jesus para os seus companheiros, e morreu na doença com muita resignação, que ela é recebida pelo próprio Cristo. Né? Humberto de Campos relata que quando ela desencarna, Jesus fala para ela: vem Maria, passaste a porta estreita. Passaste pela porta estreita. Então, olha que forma, né, maravilhosa de buscar vivenciar essa experiência, que é para nós um exemplo, né, que é para nós um caminho a ser seguido. Kardec vai falar ainda, já quase finalizando aqui a nossa conversa, né, que assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam não é mais do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, amigos, vamos dar uma lida no livro Mensageiros. São vários exemplos que nós temos ali de espíritas que fracassaram, médiuns, dirigentes de casa espírita, presidentes de casa espírita, que fracassaram, preparados no mundo espiritual para reencarnarem e divulgarem essa doutrina e trabalharem, claro, em si mesmos, né? Então, alguns ali a gente vai encontrar assim que rejeitaram a possibilidade do trabalho como médiuns, outros exerceram aquela atividade no movimento espírita, mas assim, tratando de uma maneira muito equivocada a própria oportunidade de trabalho, né, que estavam recebendo, esquecendo que primeiro a gente cresce e a gente vai trabalhando também para ajudar os outros, né? Então a gente cresce intimamente, a gente busca a transformação real para que a gente possa auxiliar e trabalhar na seara de Jesus, né? Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, você não está preparado ainda, mas vai chegar um momento em que você vai realmente seguir esse caminho, né? Você vai se transformar e poderá me seguir. Então, meus irmãos, vamos firmes, né? Vamos nessa divulgação. Para finalizar aqui, eu quero trazer um trechinho que está lá no livro Estude Viva, é uma fala do Emmanuel, e ele fala dos sofredores do mundo. Já que a doutrina espírita é a doutrina consoladora, ela atinge a todos nós que somos espíritos ainda em crescimento, que estamos passando por processos de sofrimento, e nós acabamos também sendo divulgadores e levamos essa doutrina que consola, esclarece com a verdade
a outros. Então ele fala assim para nós, olha, finalzinho da página, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Doutrina que socorre. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, ou seja, no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, meus irmãos, o ide e pregai, né, da missão dos espíritas é exatamente nós abraçarmos as oportunidades que a vida nos proporciona. Né? Se somos espíritas, a casa espírita é uma oficina de trabalho, é uma escola, ela é um hospital, né? E a gente pode estar ali, nós podemos estar ali unidos, sustentando esse ponto de luz, esse foco de luz que é uma casa espírita, que é um local onde a gente exatamente pode trabalhar, onde a gente pode aprender, onde a gente pode divulgar essa doutrina. Mas vivamos essa doutrina onde estivermos, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, junto à sociedade, para que a gente possa, com ações, com pensamentos, com sentimentos cada vez mais aprimorados, que a gente possa ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor. Então, tenhamos essa coragem, porque, com certeza, isso tem um preço, né? E o preço é exatamente a gente sacrificar os nossos interesses pessoais, para que a gente possa colaborar com essa obra de Jesus. Jesus conta conosco. Vou deixar aqui um grande abraço para todos e até a próxima oportunidade.